Olá, pessoal, boa noite. Hoje o nosso tema é super importante, porque na última semana eu percebi o quanto algumas famílias ainda têm receio de colocar as crianças no chão para brincar. Então, por isso, eu decidi fazer essa live para explicar como o chão é importante. Como o chão é importante para a criança brincar, para a criança se desenvolver. E muita criança ficou, infelizmente, com atraso no desenvolvimento. Na época da pandemia, em que todo mundo surtou, ninguém queria pegar em nada, todo mundo tinha medo de tudo. E aí, essas crianças nascidas na pandemia, elas foram bastante prejudicadas pelo fato de não ter contato com outras pessoas, pelo fato de não irem para o chão para brincar. Então, tudo isso afetou o desenvolvimento. Eu tenho, uma criança, hoje não, graças a Deus, mas que ela teve atraso do desenvolvimento para sentar, para rolar, porque ela simplesmente não ia para o chão. Então, eu preciso explicar a importância do chão para vocês. Muita mãe, mas o chão é sujo, é isso e aquilo. Coloca um tapetinho e deixa a criança brincar. E por que não vale um colchão? Porque o colchão, ele é mole, ele é macio, por mais que ele seja firme, ele não é tão firme quanto o chão. Então, quando a criança bota a mãozinha ou bota o pezinho, a criança pode afundar. Então, isso vai causar uma instabilidade na criança. Então, ela pode cair, ela não vai ficar firme, então ela pode ficar insegura e não querer brincar ali. Então, o chão é o melhor lugar para a criança brincar. Porque o chão é firme, a criança vai desenvolvendo, força, a musculatura, ela vai conseguindo se equilibrar mais. Então, com isso, os movimentos da criança, eles vão ficar mais coordenados e conseguir fazer no tempo certo. Então, assim, a gente sempre fala sobre o tummy time. Tummy time, tummy time. O que é isso? Nada mais é do que colocar a criança de barriguinha para baixo no chão para brincar. Só isso. E a partir de quando? Então, não tem assim um consenso a partir de qual idade. Eu recomendo para os meus pacientes que o tummy time seja feito depois que o umbiguinho cai, porque fica mais fácil para a gente colocar a criança de barriguinha para baixo. Então, desde o primeiro mês de vida, você já pode fazer o tummy time, não tem problema nenhum. E por quanto tempo fazer? O tempo que a criança tolerar. Ela vai começar a elevar o pescocinho, daqui a pouco ela começa a apoiar os ombrinhos no chão, começa, tirar o peito do chão. Por volta ali dos 4 meses, a criança vai começar a rolar. Tudo isso pelo estímulo do chão. E o chão muitas vezes é ignorado. As mães ficam com nojo. Porque tá sujo. Mas a gente tem tanto cuidado com os nossos filhos, eu falo por experiência própria. A gente tem tanto cuidado com as crianças, daqui a pouco tá lá, menino lambendo o chão, pegando alguma coisa do chão, botando na boca, pegando no cachorro, lambendo o cachorro. Então, assim, não dá. Eu sempre falo com as mães do consultório, não dá para brincar, para manter a criança numa bolha. Então, a gente precisa brincar, precisa fazer com que a criança explore o ambiente. E o melhor ambiente é o chão. Por quê? Porque a criança, ela não vai cair. Ela tá numa superfície firme. E caso a criança caia... Opa! Falando em cair, só lá quer cair. Caso a criança caia, a proximidade pro chão tá tão pequena que muito provavelmente essa queda não vai causar nenhuma repercussão na criança. Então, a gente precisa ensinar a criança a brincar no chão, a ficar descalça, a sentir as texturas, as coisas, os brinquedos, inclusive pela boca, que a criança passa por essa fase oral. E também a gente precisa deixar a criança se defender. Eu esqueci de tirar print, mas tem é tipo um capacete que é de almofada,
que a propaganda é para evitar as quedas, para amortecer a queda da criança. E tem também até um do corpinho. Isso é horrível, porque a criança ela não vai aprender a se defender durante a queda. A gente não pensa, mas quando a gente vai cair, a gente vai logo com as mãos, né, espalmadas, para tentar se defender. Se a criança ela usa esse bendito capacete, se ela usa essa proteção, né, de espuma para amortecer a queda, ela acaba não desenvolvendo esse reflexo de defesa. Então a criança acaba sabendo que se ela cair para trás, ela tá com o capacete e ela não vai machucar a cabeça, então ela não precisa fazer nada. Então isso vai prejudicar o desenvolvimento da criança. Então a gente precisa deixar a criança brincar sem capacete. O que eu recomendo, que foi o que eu fiz com o Bernardo, eu colocava uma joelheira, porque quando ele começou a engatinhar, né, para não arranhar o joelho, só. Mas a gente não precisa botar capacete, não precisa botar aqueles coletezinhos, essas coisas, porque não precisa. A criança precisa brincar no chão, brincar com os brinquedos, explorar o ambiente, que isso é super importante para o desenvolvimento dela. E é visível a diferença de uma criança que brinca no chão das crianças que não brincam. Então, a criança que brinca no chão, ela estimula mais a criatividade, ela explora mais o ambiente, a gente consegue estimular mais o desenvolvimento motor. Então, as habilidades para a idade, a criança consegue atingir no tempo certo, às vezes até um pouquinho antes do que as crianças que não são colocadas no chão. Então, a gente já consegue perceber a diferença de desenvolvimento da criança que vai para o chão, da criança que não vai para o chão. Então, a gente precisa estimular mais as crianças a brincarem no chão, principalmente quem tem bebezinho aí, e estimular, porque Bernardo vai para o chão desde o primeiro mês de vida. Não existe essa história de que, porque o chão é frio, porque a friagem vai entrar pelos peitos, a friagem vai entrar pelo pé. Isso não existe. A gente precisa estimular a criança, parar de ficar nessas crenças de que vai acontecer isso e aquilo, porque o que vai acontecer é que se a criança não for estimulada, ela vai começar a ter atraso no desenvolvimento. Aí a gente vai ter que correr atrás do prejuízo. Então, vamos estimular desde cedo o chão. Botou um tapetinho ali, bota os brinquedos no chão para a criança brincar. É isso que a criança precisa, de chão. Então, ela consegue rolar com mais firmeza. Ela vai sentar com mais firmeza, porque o chão é firme. A criança, ela precisa do chão para aprender a andar. Então, não adianta colocar nessas superfícies macias, como, né, os colchões, colchonetes. Eu vou botar uma coisa emborrachada. Até pode, mas assim, é interessante também a criança ter contato realmente com o chão. Por isso que eu falo botar um tapetinho, porque os tapetes são finos, eles são relativamente macios, então eles conseguem amortecer a queda e eles vão continuar deixando a criança ter o contato com o chão. É diferente da gente colocar um emborrachado, às vezes o emborrachado é um pouquinho mais grosso, pode ser macio, então tudo isso depende. Então, não tenham medo de botar o filho de vocês no chão, para eles brincarem, explorarem o ambiente. Se você já tem um filho maiorzinho, né, como eu, que já tá andando, correndo, deixa brincar no chão, deixa correr, deixa explorar o ambiente. Inclusive, deixar brincar descalço, não tem problema nenhum. Não é isso que vai causar gripe na criança, não é isso que vai causar uma pneumonia. Nada disso vai ser causado por causa do chão. Então, por favor, comecem a ver o chão como um forte aliado para o desenvolvimento do seu filho, porque ajuda bastante. E aí, uma dica que eu dou é da gente fazer o quê? Se você sai, né, o sapato ali que você sai, quando você chegar, deixa na porta de casa e você vai entrar ou descalço ou calçar alguma outra sandália que é só para dentro de casa. Isso ajuda a diminuir a questão da sujeira da casa, da transmissão de bichos, porque eu fazia isso, né? Eu ia pro hospital, então eu chegava, deixava o sapato na porta e já calçava a havaiana que eu usava só dentro de casa. Então, diminuía a sujeira do chão, mas óbvio que não tem como deixar um chão estéril, 100% limpo, sem nenhum tipo de bactéria, de vírus, de micro-organismo. Mas a gente pode reduzir e intensificar a limpeza com
com água, um pouquinho de água sanitária, evitar colocar o cheirinho, como é o nome? Desinfetante. Então, a gente pode fazer essas limpezas, jogar um pouquinho de álcool também, não tem problema. Fazer essa limpeza para deixar a criança brincar, para que a gente fique tranquilo e que a criança possa se desenvolver brincando no chão, tá? Se você tá grávida, então já pega isso como dica. E se você tem uma criança pequena em casa, chegou agora, não tem tempo assistir, essa live vai ficar salva. E se alguma mãe perdeu, né, ou alguma amiga que você quer mandar, essa live vai ficar salva, envie para ela, porque eu quero que todo mundo se conscientize da importância do chão para a criança brincar. Espero que vocês tenham gostado e até quarta-feira. Beijo, beijo.